Nós estamos ministrando aí, chegando no finalzinho do Apocalipse, apesar de nós termos visto bastante coisa, mas ainda é muito superficial o que nós vimos. Hoje, lendo bastante, estudando bastante, eu vi assim, já venho falando isso, mas quanto que nós não sabemos, ou pelo menos eu, né? Não vou colocar vocês no meio não, quanto eu não sei, né? Então, tudo que nós vimos ainda é muito aquém daquilo que a palavra do Senhor está declarando e que a gente ainda não tem o conhecimento. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 22, vamos fazer a leitura. Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Semana passada, tivemos aí, uma outra programação, e na semana retrasada, nós estávamos falando sobre o reino milenar, Nós entramos no reino milenar, falamos algumas coisas, e hoje eu quero falar sobre o reino milenar, E os atos finais do que vai acontecer. Se der tempo, a gente conclui hoje, se não, a gente continua semana que vem.
apesar que tem muito mais do que eu falei, queridos, mas muito mais, tá? A respeito do reino milenar, queridos, como eu já falei algumas coisas, eu só vou tecer aqui alguns tópicos, né, para nós recordarmos do que eu falei a respeito do reino milenar. Quem quiser fazer perguntas aí, quiser perguntar alguma coisinha, pode perguntar, fica à vontade. Se eu souber, ok, se não, tem outros aí que podem saber, senão a gente procura e responde semana que vem, tá? O que acontecerá durante o milênio, tá? O milênio é o período em que Jesus Cristo vai estar reinando aqui com a igreja, aqui nessa terra. Ele vai descer do trono, né, vai vir com a igreja e vai estar reinando aqui durante o milênio, tá? O período milenar. Antes de Cristo Jesus começar a reinar, vai ter a renovação da terra, queridos. Como eu já falei várias vezes isso aí, tá? A renovação da terra após a batalha do Armagedon, tá? Então, no finalzinho da batalha do Armagedon, nós vimos lá que tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e no final tem a batalha do Armagedon, onde que a terra praticamente, né, ou uma boa porção da terra vai ser destruída, mas aí começa o período do milênio. E o milênio, antes de começar o milênio, haverá a restauração da terra para o Senhor Jesus Cristo reinar, tá? Que ele vem reinar numa terra restaurada, tá? Ele mesmo restaura a terra. Então, essa renovação da terra após a batalha do Armagedon, em que as fronteiras da terra serão expandidas, os rios serão totalmente largos, tá? Estou colocando algumas coisinhas que eu já falei, só para trazer a memória de vocês, tá? A terra de Israel será igualada, será restaurada completamente, tá? Esse período do milênio, tá? A semana retrasada eu entrei um pouquinho nisso aí, que é chamado o Novo Éden, tá? Que eu comecei a falar sobre o Éden, tá? Que vai ser o período chamado do Novo Éden. Está lá em Isaías capítulo 51, é bem claro isso aí. Haverá uma grande montanha, tá? Onde o templo milenar, que é onde está lá, em Jerusalém, lá o templo milenar do Senhor, ficará nesta montanha, que está lá em Ezequiel capítulo 37, fala da geografia de Israel, que vai mudar completamente, porque com a destruição da terra, aí Jesus vem e restaura, então há uma modificação da geografia de Israel. O rio Eufrates vai passar por uma transformação, em que ele vai sofrer uma divisão que terá 7 rios, não vai ser somente o rio Eufrates, vai ter uma divisão de 7 rios. Tudo isso está nas profecias lá, está em Isaías, está em Jeremias, Ezequiel, que não dá tempo de ler tudo isso aqui, tá? O golfo do mar do Egito vai se secar, aquele mar se secará completamente, e a limpeza da terra santa ali, após a guerra do Armagedon, vai para o enterro de todas as pessoas, tá? Vai demorar aí 7 meses na cidade de Ramona, dá até o nome da cidade em Ezequiel capítulo 39. Vai levar aí um bom período para acontecer o enterro de todos aí. E o processo de queimar todas as armas e destroços aí, vai levar também 7 anos, tá? Então, haverá restauração da terra de todos os sentidos, principalmente a terra de Israel, mas a terra no Éden, a terra que era considerada lá em Gênesis o Éden, tá? Que eu comecei a falar isso semana passada, haverá a restauração da terra. O que vai acontecer com Israel no período do milênio, queridos? Os judeus, eles retornarão dos 4 cantos da terra. Nesse período, tá, que houve, nesse período não, para trás houve a dispersão dos judeus. Os judeus foram para todos os cantos da terra, tá? Já está havendo o retorno dos judeus para Israel, porque eles já estão no coração deles, já está tendo a indicação que Jesus Cristo, o Messias, está voltando. Eles já estão tendo no coração deles, tanto que eles estão voltando para Israel. Mas muitos não voltarão para Israel. Muitos continuarão ainda nas outras nações. Mas no período milenar, todos vão voltar.
porque haverá restauração de Israel como nação. Aquelas 12 tribos de Israel, haverá restauração de Israel. Então, no período milenar, haverá o retorno deles, queridos, para Israel. Tá? Cristo vai estar unindo Israel numa única só, todos os judeus numa única só nação, que é as 12 tribos de Israel lá. Haverá, queridos, a construção de novas casas para o mundo inteiro, porque houve uma destruição com a guerra do Armagedon, mas o período milenar, que eu vou falar algumas coisas aqui, que eu estou falando já, né? Mas vai ser uma vida praticamente normal, queridos. Haverá pessoas nascendo, porque eu lembro muito bem que eu falei, e eu vou fazer essa pergunta só para vocês, trazer na memória de vocês. Quem são as pessoas que estarão no milênio? Quem são as pessoas que estarão aqui vivendo no milênio? Quais são? Que tipo de pessoas estarão reinando? Que tipo de pessoas estarão vivendo no período milenar? Pessoas espirituais, com o corpo glorificado, que é a igreja que vai descer com Jesus Cristo. Tá? Então nós teremos um corpo glorificado. Terão pessoas judeus que sobraram aí do período da tribulação e que vão entrar para o milênio, são judeus, tá? Judeus com corpo físico, e terão outras nações que aceitaram o senhorio do Senhor, tá? O reino do Senhor Jesus, então eles serão convidados para entrar no reino, porque no final da guerra do Armagedon vai sobrar muitas pessoas, né? Então essas pessoas serão convidadas. Quer entrar para o reino? Entra. Então vai aceitar o senhorio do Senhor. Se não aceitar o senhorio do Senhor, serão lançadas lá no inferno, serão julgadas. Tá? Então, haverá 3 tipos de pessoas, 3 classes de pessoas. Nós, com corpo glorificado, terão as nações com corpo natural, tá? E terão os judeus como nação aqui, a nação de Israel. Então, durante o milênio, vai ter uma vida normal, queridos. Sob o reinado de Cristo Jesus, sobre o governo de Cristo Jesus, na sua plenitude. O período do Espírito Santo, que nós falamos tanto, que nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da igreja que está tendo aqui, que começou lá em Pentecostes e vai até o arrebatamento da igreja, é o período da igreja. Nós falamos que é o período do Espírito Santo, o período da igreja. Mas a maior manifestação do Espírito Santo, queridos, será no período do milênio. Você diz que no milênio só vai entrar quem aceitar trabalhar no reino de Deus, não é isso? No reino de Cristo ali, no milênio. E os que não aceitam vai se ferrar, vai ser lançado no fogo do inferno, né? Não é isso? Então, como que você me explica, no final do milênio o diabo ainda vai enganar muitos ainda? O período milenar é o período do governo do Senhor Jesus Cristo. E a igreja estarão governando, reinando aqui nessa terra. Haverá pessoas normais aqui nessa terra. Pessoas nascendo, crianças nascendo, como criança nasce hoje. O processo normal hoje, tá? Eu vou falar tudo isso aí, Tony, mas eu já estou antecipando. O Senhor Jesus ele vai estar distribuindo o governo para a igreja estar governando. Vai ter governadores, vai ter ministros e vai ter evangelistas durante o período milenar. Pessoas pregando o evangelho. Porque pessoas vão estar nascendo e vão ter que ter o conhecimento, oportunidades para conhecer o reino de Cristo Jesus. Porque todos vão saber que Jesus Cristo está reinando em Israel. E é de lá que veio o governo. Como nós hoje sabemos, quem é o presidente do Brasil? Michel Temer.
todos nós sabemos. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Donald Trump. Quem é o presidente da Holanda? E assim por diante. Inglaterra, França. Todo mundo sabe. Os habitantes do país sabem quem é o presidente. A terra todinha, no período milenar, saberá que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o pastor de todos, e está governando de Israel. Todos vão receber o comando de lá. Então, vão ter pessoas evangelizando, tá? Mostrando, olha, as leis são assim, tá? E aqueles que se submeterem a este reino, o reino do Senhor Jesus, serão abençoados. Os que não se submeterem ao reino, estarão sujeitos às doenças e à morte, tá? Nesse reino milenar. Porque a morte não foi extinguida ainda. A morte não foi. A morte será extinguida somente após o milênio, quando acabar o milênio, em que Satanás é solto, ele vem e consegue arrebatar multidões ainda que não aceitaram o reino de Cristo Jesus. Ele consegue arrebanhar nações que a Bíblia fala que serão comparadas como areia da praia, de tanta gente que não vão aceitar ainda o reino de Cristo Jesus. E aí Satanás consegue arrebanhar essas pessoas e tentar ir contra Israel, né, contra o reino de Cristo Jesus e contra Jerusalém. É onde que Deus, o Pai, vem e com seu sopro acaba com tudo isso aí, tá? Então, porque pessoas vão aceitar o reino de Cristo Jesus e pessoas não vão aceitar o reino de Cristo Jesus. Isso que você falou me fez lembrar agora, você falando assim, me fez lembrar assim, são 1000 anos reinando na terra, 1000 anos nascendo pessoas. Dá-se entender que os que aceitaram, amém, é que nem o povo judeu, os fiéis saíram do exílio e creram, fizeram o que Deus queria. Só que depois foi nascendo pessoas e se desviando daquilo que Deus ensinou. Dá-se entender que ainda nesse período, muitos vão se desviar também. Então, dá-se entender, vão nascer, vão crescer e não vão seguir, e não vão querer aceitar aquele Jesus que está lá reinando como seu Senhor. Dá a entender isso, né? Porque são pessoas, querido, no reino milenar, são pessoas normais, como nós, vivendo nesse período. Vai ter comércio, vai ter construções, vão estar restaurando, crescendo, construindo casas, governo político, governo humano, mas Jesus Cristo está governando tudo isso aí. Quem se submete ao governo de Cristo Jesus é abençoado. Nós vamos ver aí, eu vou citar, que nações, todas as nações terão que ir para Jerusalém no período milenar, para adorar Cristo Jesus e honrar Israel. Todos terão que ir. Se não forem, a palavra fala que não vai chover na terra deles. Não vai chover na terra deles. A Bíblia mostra que aqueles que se submeterem ao governo de Cristo Jesus, terá plantações em abundância, terá, não vai ter necessidade de ficar juntando, queridos, riqueza. Porque tudo que você fizer vai prosperar, vai ser abundante. O Senhor Jesus Cristo vai suprir todas as nossas necessidades assim, ó, tchum, 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 porque está se submetendo a Ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Agora, aqueles que não se submeterem ao reino de Cristo Jesus, que são pessoas normais que estarão no reino milenar. Nós teremos o corpo glorificado, mas terão pessoas naturais. Essas pessoas que não se submeterem estarão sujeitas a doenças e à morte. Porque a morte ainda não foi extinguida. O pecado ainda não foi extinguido. Após o milênio, acabou o milênio, é que haverá que a morte e o Hades vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, aí aniquilou o pecado, aí aniquilou a maldição. Mas durante o período milenar, ainda vai ter essas coisas. Acontecerão essas coisas. Porém, os que se submeterem a Cristo Jesus, não. Essa comparação que você fez, Toninho, quando nós olhamos para trás lá, Moisés tirou o povo do Egito, uma nação, tá, milhões de pessoas, segundo os estudiosos aí, em torno de 6 milhões, tá, contando mulheres, crianças, todo mundo, foram lá para o deserto, diante do Monte Sinai. Era um povo temente, só que foi passando, e eles não entraram na terra prometida. Somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Quem? Caleb e Josué.
Eles não entraram. Teve que nascer uma outra geração no meio daquele povo, que Deus permitiu a nova geração entrar na terra prometida. Com essa nova geração que entrou na terra prometida, era uma geração temente a Deus. Mas foi se passando os anos, veio outra geração, e aonde eles se desviaram completamente de Deus novamente. E aí vieram o cativeiro assírio, babilônico, medo-persa, romanos e aí por diante, tá? Então, a história está se repetindo. Só que no período milenar, é o período em que Jesus Cristo está aqui na terra, com os pezinhos aqui na terra. Nós teremos face a face com o Senhor Jesus. Nós vamos conversar com Ele. Nós vamos receber as diretrizes dele. Vai para lá, Maurício. Vai para lá, Dorival. Vai para lá, Toninho não. Vai para lá, Toninho, é brincadeira. Vai para lá, faz isso, faz isso. Nós vamos receber orientações e determinações diretamente dele aqui nessa terra. Por quê? Seremos governadores, ministros, embaixadores, continuaremos sendo embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Israel e a igreja. Israel e a igreja. Vai ser distribuído na face da terra, queridos. Porque a terra está aqui. A terra, existirão pessoas na face da terra. Não vai estar só localizada lá em Israel. Haverá pessoas em Israel, no Brasil, na Holanda, na Suíça, lá no gelo. Sim. Eles vão ter que ir para adorar o Senhor. Agora, como eles irão, não sei. Porque a Bíblia não fala. Eles vão ter que ir para adorar e honrar o Senhor. Todos, eles não vão morar lá. Todos saberão que o reino é de Cristo, porque a manifestação do poder a manifestação do poder de Jesus Cristo é visível. Muitos receberão e muitos não receberão, João. Muitos vão receber e muitos não receberão. Vou mostrar para você aqui. Daqui a pouco eu acho aqui, o João, que responde isso para você. Deixa eu continuar, daqui a pouco eu acho o versículo e eu mostro para você. Todos terão que ir para Israel para adorar o Senhor, tá? Com respeito a Israel, queridos, que nós estamos falando dentro do período milenar, né, que é Cristo reinando. Com respeito a Israel, paz e segurança plena para Israel. Porque haverá outras nações. Imagine aqui Israel. Haverá outras nações em volta, e em toda a face da terra. Mas a Bíblia mostra que foi promessa que Deus deu para Israel: paz e segurança. Reinará plenamente em Israel, em toda aquela terra em que Deus prometeu para Abrão e confirmou para Josué, mostrando para ele a terra que caberia ao povo de Israel. Dentro daquela terra é paz e segurança plena. E demonstra aqui na palavra do Senhor, lá nos livros do Antigo Testamento, em que o próprio Senhor Jesus Cristo é coluna de fogo em volta de Israel. Ninguém vai conseguir adentrar e atacar Israel. Ninguém conseguirá fazer isso, porque o próprio Senhor Jesus é coluna de fogo, assim como aconteceu lá no deserto. Aqui em Israel, lá em Israel, haverá segurança e paz plena para Israel. Foi promessa que Deus deu para Israel. Haverá justiça real em favor dos pobres, porque haverá em toda a face da terra pessoas nascendo. Então, será distribuído para nós, será determinado para nós, para a igreja, que nós teremos funções, seremos juízes das nações, seremos mestres, ensinando as leis do Senhor Deus para as nações.
Haverá evangelistas ensinando o caminho da salvação em Cristo Jesus. Aí você pode fazer a pergunta para mim: como que vão se salvar? Quando a Bíblia mostra que o sangue do Senhor Jesus Cristo é eterno. O sacrifício de Jesus foi eterno. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é eterno. Eles vão aceitar. Os que aceitarem terão salvação. Os que não aceitarem Cristo Jesus não terão salvação. Se morrerem no milênio, porque vai ter morte, eles vão aguardar o dia em que ressuscitarão para o trono branco. Porque após o milênio tem a guerra final, que é a guerra de Gog e Magog. Acabou a guerra de Gog e Magog, tem o trono branco, aonde que os mortos ímpios ressuscitarão para estarem diante do Pai, para serem julgados, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então os que morrerem no milênio, que não aceitaram Cristo Jesus, irão para o inferno, aguardarão o dia do trono branco, que ressuscitarão, e depois irão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Então, haverá a questão: nós seremos juízes das nações, mestres estarão ensinando as leis, nós estaremos ensinando as leis de Deus os princípios do reino, evangelistas estarão ensinando a salvação, a respeito da salvação, para as pessoas que irão nascer, Israel, queridos, não haverá doenças para Israel. A Bíblia mostra, eu estou falando aqui, mas tudo isso está lá em Isaías, Ezequiel, Jeremias, não haverá doenças para Israel. Isso foi promessa que Deus prometeu para eles. Vida plena para eles, uma vida plena para eles. Israel será totalmente restaurado, Israel será totalmente salvo, O Espírito da graça, o Espírito da súplica que hoje nós temos, que é o Espírito Santo de Deus, que nós clamamos ao Senhor, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos traz as revelações, nos encaminha, nos dá toda a direção. O Espírito Santo será fluentemente na vida de Israel, no povo de Israel, e para todos aqueles que aceitarem também. Eu volto a repetir, queridos, esse período milenar, o período do milênio, será o período de maior manifestação do Espírito Santo. Eu estava lendo hoje, estudando sobre isso aí hoje. Hoje nós falamos que realmente a igreja, a igreja, e com certeza a igreja é o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, no contexto geral, é o tabernáculo de Deus, que o Espírito Santo está agindo, com certeza está agindo, está trabalhando. Mas se nós olharmos para aquilo que nós já estudamos, a questão dos períodos da igreja, em que começou lá as cartas de Apocalipse, que nós vimos lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós estamos no período de Laodiceia, o período em que é hipocrisia, falsidade, apostasia, é o período em que nós vemos aberrações e aberrações. Cadê o povo da igreja hoje aqui? Cadê o povo da igreja? Cadê os outros das outras denominações que vieram aqui e hoje não estão aqui? Querem palavra? Querem? O problema é o Maurício, o problema que não querem a palavra? Eu acho que não querem a palavra, porque independente de quem está aqui, a pessoa tem que entrar lá para escutar a palavra, tem que vir para escutar a palavra. E a palavra mesmo fala: escuta, retém o que é bom e joga o resto, acabou. Mas cadê o povo? O povo só quer cura, só quer libertação, só quer prosperidade, só quer um monte de coisa aí que não condiz com a palavra. Essa é a pura verdade, é a pura verdade. Então, nesse período aqui, no período milenar, em que é o Espírito da graça, o Espírito da súplica será derramado em Israel e sobre todos quantos aceitarem o reino de Cristo. Vai ser a manifestação, o maior período do Espírito Santo na terra, porque vai ser uma abundância. Eu estou resumindo com as minhas palavras, querido, de tudo que eu li hoje. É uma abundância
de manifestações de poder, de prosperidade, de intimidade, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, queridos. É o próprio Senhor Jesus Cristo, e na manifestação do poder dEle, da glória dEle, quem está se sujeitando a Ele, ao poder dEle, é a manifestação assim, ó, é fonte fluindo dEle nas nossas vidas. O Espírito Santo estará agindo nas nossas vidas, através das nossas vidas, para que sinais, prodígios aconteçam, porque o reino, o governo, a administração estará sobre as nossas vidas para fazer, e na plenitude do Espírito Santo, porque é a plenitude do reino do Senhor Jesus. Hoje está o período da igreja, o período em que nós estamos aqui, mas o Senhor Jesus está à direita do Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo está aqui operando através das nossas vidas, Ele vem e derramou sobre a igreja, mas a igreja não está fazendo o que devia fazer, a igreja não está operando como devia operar. Não é problema do Espírito Santo, é problema nosso. Nós não submetemos o que a palavra do Senhor fala e não acontece. Não é porque o Espírito Santo não quer, é que nós não damos liberdade e não andamos em santificação para que as coisas aconteçam. Mas no período milenar, é o período em que Cristo Jesus está aqui com os pezinhos aqui, reinando pessoalmente, reinando pelo Espírito Santo, reinando através da igreja que tem um corpo glorificado e que o pecado não tem mais o domínio sobre as nossas vidas. Não haverá nas nossas emoções rincha, inveja, ciúminhos, não vai ter contendinha, não vai ter essas coisas, porque o pecado não tem o domínio sobre as nossas vidas. Então, a manifestação do poder do Espírito Santo no período milenar será imenso, querido. Manifestações de sinais, prodígios, em todas as áreas, na área política, porque haverá governos, queridos. É que a gente tem uma imagem, ou pelo menos eu tinha, né? Que, período milenar, Cristo Jesus está reinando e acabou, né? No sentido, não tem governo aqui nessa terra, não tem política, não tem, né? Tem tudo, queridos, vai estar tudo funcionando. Só que na direção dele agora. Satanás foi amarrado. Satanás, no período milenar, após a guerra do Armagedon, Satanás é amarrado e é lançado lá no abismo, que no grego é abussos, e ele está amarrado lá no período milenar, por 1000 anos. Quando venceu o período do milênio, ele é solto e ele consegue arrebanhar um monte de gente, um monte de nações ainda, que não quiseram o reino de Cristo Jesus. E esse povo ainda vai se reunir e vai ir contra o reino de Cristo Jesus, contra Israel, contra Jerusalém. Coitadinhos, não vai ter chance nenhuma, né? O próprio Deus fala, pá, é assim, ó. O sopro de Deus vai acabar com tudo isso aí. Boa pergunta, João. Boa pergunta. Eu acredito. Eu não li, vou pesquisar, porque eu até pensei isso esses dias atrás, mas eu falei, depois eu pesquiso, e foi passando. Só um segundinho. Esses demônios, não, esses demônios que está falando que estão aprisionados no abismo, eles foram aprisionados desde o começo lá atrás, tá? Quando Satanás arrebanhou 1/3 dos anjos, né? E se transformou depois em demônios. Então muitos desses aí foram aprisionados desde o começo, estão lá aprisionados no abismo lá embaixo. Tá? Que serão soltos na época da tribulação.
que eles serão soltos para o intento de Deus aqui nessa terra. Tá? Eu vou resumir duas palavrinhas para você. Não existe, para mim, há quem defenda ao contrário, ou tem outras opiniões. Não existe predestinação. Né? Olha, uns é destinados para o céu e outros destinados para o inferno. Não existe essa determinação, porque senão contraria todo o plano de salvação. Vai ensinar para quê? Vai pregar para quê? Vai evangelizar para quê? Mas existem estudos disso aí, que é muito longo, que eu não vou entrar nessa área agora, porque senão isso vai ficar aí várias semanas a gente discutindo. Para mim, não existe essa predestinação. Tá? Ponto final. Vamos continuar Apocalipse aqui, senão muda o assunto. Tá? Então o Espírito de Deus vai ser derramado aí sobre Israel, e vai ser o maior período aí da manifestação do Espírito Santo. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, queridos, tem a cidade lá, e tem toda aquela terra que Deus prometeu para Israel, tá? Tem a dimensão certinha de toda essa terra, mas o nome específico de Jerusalém está lá em Isaías, está em Ezequiel, está em Zacarias. Existem outros nomes que serão dados para Jerusalém, ou foram dados, né, para Jerusalém, mas é tudo ali a mesma terra, que fala, minha alegria é ela, fala, procurada, a cidade não esquecida, a casa da verdade, o Senhor está lá. Foram outros nomes que os profetas lá atrás se referiram a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o nome de Jerusalém, foram dados outros nomes, mas Jerusalém, sem problema nenhum, tá? Paz sem precedentes em Israel. Hoje nós vemos um barril de pólvora em Israel. Temos lá judeus, temos muçulmanos, temos cristãos, temos católicos, temos espíritos, tem tudo lá. Tudo que você possa imaginar na face da terra, tem alguém lá, tem algum representante lá em Jerusalém. Aquilo lá é um barril de pólvora, hoje é um barril de pólvora. Tá? Que a gente vê nos jornais os soldados com metralhadoras lá e o pessoal se matando lá à torta e direita, né? Querendo, um adorando a Deus, outro adorando Alá, outro adorando isso e querendo fazer do seu jeito, né? Nesse período milenar, a paz vai reinar lá. Não haverá necessidade de armas. Não, porque o Senhor Jesus tem tudo no controle dele, tá? A paz vai ser sem precedentes em Israel. Do trono lá de Jerusalém, onde Jesus Cristo estará, que ele desce com a igreja, ele vai estar, juntamente com a igreja, ele vai estar julgando as nações, tá? Vai estar os povos, julgando as nações, os povos, é de lá que vai vir a luz, é de lá que vai vir toda a direção, é do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia fala que, lá em Isaías capítulo 2, fala que Ele é a luz das nações. É Ele que vai dar todas as diretrizes. Porque nesse período milenar, queridos, é um período em que Jesus Cristo, Ele distribui os governos da terra, para cá, para lá. Ele vai estar governando a terra. Vocês lembram quando eu falei aqui um pouquinho da restauração da terra, do renovo da terra, que é considerado lá no Antigo Testamento a terra sendo o novo Éden no período milenar. Jesus Cristo tem aquilo na mão, tem a terra na sua mão, o governo. Então ele distribui os governos da terra. Para quem? Para os cristãos. Para a sua igreja, ele vai estar distribuindo pelo mundo para aqueles que foram fiéis a ele. Tá? Nós estaremos governando o templo milenar, o templo em que Jesus Cristo estará lá em Jerusalém, do Senhor, ele será rei, pastor, ele está lá reinando na sua plenitude. Tá? E já falei que em volta de Jerusalém
é a muralha de fogo do Senhor. Ainda que outras nações tentem, aqueles que não querem o Senhor Jesus como o Senhor, não querem o reino, o governo do Senhor, ainda que alguém tente chegar perto de Jerusalém, nem chega próximo, porque o próprio Senhor Jesus, a palavra mostra em Zacarias, que Ele é muralha de fogo em volta de Jerusalém. Por isso que vai reinar paz e tudo lá de novo, tá? Completamente ao Senhor Jesus. As nações do mundo, querido, nesse período milenar, todas as nações do mundo irão para Jerusalém, terão que ir para Jerusalém para ver o reino, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos terão que ir lá para adorar Cristo, queridos. Todos terão, porque aqueles que não forem, aonde que terão os problemas. Então muitos não vão, com certeza. Muitos ficarão na sua terra, mas não vai ter prosperidade, vai ter problemas, vai ter enfermidade, vai ter morte. Mas aqueles que forem, queridos, pensa você hoje. Pensa você hoje. Os que são fiéis, não estou falando que você está isento de problema, não é isso. Mas os que são fiéis têm prosperidade, os que são fiéis têm alegria, os que são fiéis têm uma vida agraciada pelo Senhor. Tem, queridos. Não estou falando que não há problemas, porque você está limitado nesse corpo físico, e esse corpo físico vai ter que ser absorvido pelo corpo incorruptível, o corpo imortal, que é o corpo glorificado. Quando você tiver esse corpo glorificado, aí você não terá mais problema nenhum, porque a última coisa a ser restaurado na tua vida é o corpo físico, tá? Então, nós temos problemas ainda nessa vida aqui, enquanto Jesus Cristo não nos arrebatar, sim, mas quem são os fiéis são realmente os abençoados. Quem não são, é onde os problemas acontecem muito mais, tá? Eles saberão que Cristo, todas essas nações saberão que Cristo vive em Jerusalém, e todos os judeus, queridos, serão honrados. Os judeus serão honrados no período milenar. Isso está claro falando na Bíblia, tá? Que eles serão honrados lá. Todas as nações terão que ir a Israel celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as nações terão que ir lá para celebrar a festa dos tabernáculos. E os que não forem, não choverá nas suas terras. Está em Zacarias 14, está em Isaías, Miqueia e assim por diante, tá? Não haverá, queridos, guerras no período milenar. Apesar de ter nações, muitas nações, né, espalhadas para a face da terra aqui, não haverá guerras mais. É o governo do Senhor Jesus Cristo. Satanás foi amarrado. Vai haver guerra somente quando acabar o milênio. Satanás é solto, tá? E aí, por que ele é solto? Vai, arrebanha os seus lá. Vai lá, pega os seus. Vai lá. Tenta mais uma vez. Eu vou dar uma chancinha para você, vai. Vai lá, pega os seus e vai lá contra Jerusalém. É onde que aí eles vão ser destruídos, tá? Então, nós estamos falando do período milenar, estamos falando de Israel, de Jerusalém, as nações do mundo, tá? Alguns atos, né? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, perguntar, alguns atos, os atos finais do juízo. Eu quero tentar finalizar aqui, para depois voltar no Éden, tá? Os atos finais do juízo de Deus. Acabando o... perdão. Deixa eu... Não acabei aqui não. Algumas condições, eu não vou ler aqui, mas aqui fala muito sobre a plenitude do Espírito Santo no período milenar, em que vai ser realmente a manifestação na sua plenitude do Espírito Santo, vai ser no período milenar, tá? Mas algumas condições existentes no milênio, que eu já antecipei aqui, mas eu vou dar outras coisas que estão assim, serão fluentes, e é o que realmente vai acontecer no milênio, tá? Primeiro, já falei, paz, não haverá guerra
não haverá guerra, porque é Jesus Cristo governando e tudo foi transformado, tá? Alegria, a plenitude da alegria será marcada, é uma característica do período milenar, porque nós estamos direto com o Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado, e aquelas pessoas que têm corpo físico, que aceitarem o senhorio do Senhor Jesus, aceitarem o reino de Cristo Jesus no período milenar, vai fluir na vida deles, alegria, vai fluir as coisas, tá? Com, assim, abundância, porque é a plenitude do Espírito Santo. Alegria, santidade, que é esse período do reino milenar também, será manifestada a todos. A glória será uma coisa, o reino glorioso de Deus encontra-se nesse período das manifestações. Hoje, a grande oportunidade que Deus deu para a igreja, queridos. Deus deu para a igreja, para nós sermos o resplandecente da glória de Deus. E aí eu pergunto para a tua vida, eu pergunto para a minha vida, cadê a manifestação da glória de Deus? Cadê? Não está tendo, queridos. Está tendo uma gotinha no meio da igreja. Tá? Mas no período milenar, essa manifestação da glória de Deus vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Consolo, o rei estará ministrando pessoalmente, queridos, todas as nossas necessidades. O próprio Senhor Jesus vai estar pessoalmente, tá? Ministrando pessoalmente todas as nossas necessidades, nos consolando, tá? Justiça, haverá justiça. Já falei dos pobres, né? Que a manifestação em favor dos pobres será grandiosa, muito grande, tá? Haverá igualdade, vai haver uma distribuição das coisas, queridos. Não há necessidade de eu juntar riqueza, queridos, porque Jesus está lá, é uma fonte inesgotável. O que eu vou fazer, o que eu farei, prosperará, haverá abundância. Eu vou plantar um raminho lá de uma oliveira, ela vai crescer e vai dar cachos e cachos e cachos de uva. Eu vou plantar lá um pé de limãozinho, vai dar limão. A produção vai ser assim, abundante. Eu estava lendo aqui, a produção vai ser uma coisa estrondosa. Então, essa questão de justiça, tá? Questão de consolo, a questão do pleno conhecimento, todos terão pleno conhecimento do governo de Jesus. Será nítido, queridos, esse conhecimento. Ou se submete ou não se submete. Ponto final. Se submeteu, a vida vai ser uma bênção. Não se submeteu, sem problema nenhum. Fica à vontade. Não quer. Todos terão esse pleno conhecimento do reinado de Cristo. Instrução, queridos. Esse conhecimento será dado pela instrução que emana do rei. Quer dizer, vai vir instrução para todo mundo. Faça assim, faça assim, faça assim. É o governo dele, queridos. É o governo. A questão da doença será eliminada para os que aceitarem o governo de Jesus. Os que não aceitarem o governo de Jesus, é claro, será medida de castigo e punição. Isso está lá em Isaías, está em Jeremias, está em Ezequiel. Haverá realmente pecado, haverá doença? Sim, porque isso só vai ser depois do milênio, quando vai ser julgado e lançado lá no lago de fogo de enxofre. A morte e o Hades, no final do milênio, quer dizer, após o milênio. Então, a questão da doença, ela será eliminada para os que aceitarem Jesus, para os que aceitarem o governo do Senhor Jesus. Cura dos deformados, tá? Haverá manifestações sobrenaturais, queridos. Sinais, prodígios, grande proteção. Haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida, longevidade no milênio. A mudança dos animais, a característica dos animais. Por que você acha que cobra hoje pica e se não socorrer, a pessoa morre? Por que você acha que os leões hoje comem carne?
Por que você acha que essa maldade dos animais? Por quê? Você acha que Deus fez assim? Deus não criou os animais com essa maldade. Os animais foram criados para viver juntos. No período milenar, que é o novo Éden, não haverá problemas com cobra, não haverá problemas com leão. Você vai chegar, passar a mãozinha na juba do leão lá, você vai abraçar o rinoceronte, você vai, o jacarezinho lá vai alisar o jacarezinho. Não vai ter problema, queridos, porque não vai ter maldade em questão de morte, a não ser aqueles que não aceitarem o governo de Cristo Jesus. Os que aceitarem vão ter uma vida plena, queridos. Não vai ter a mudança da característica dos animais. Era assim no jardim do Éden. Era assim. Ausência de imaturidade. Hoje nós olhamos para as pessoas, ou olhamos um pouquinho para nós, um pouquinho para trás, como que éramos imaturos, crianças, né? Nessa época não vai ter isso aí. Todos saberão de Cristo Jesus, e todos terão essa ideia de realmente, eu tenho que fazer isso e ponto final. Tá? Não vai ser criancinha não, babaquinha, não vai ter nada disso aí não. Reprodução dos povos vivos. Haverá reprodução normal, queridos. Crianças nascendo, nascendo, assim por diante. Tá? Reprodução, estou só citando tópicos aqui. O trabalho, queridos. Vai ter trabalho, pensa que vai ficar vagabundo lá dentro? Né? Vai ter trabalho. O período não será caracterizado por inatividade, porque tem o reino de Cristo Jesus, e eu não preciso trabalhar. Queridinho, ó, você já tem que mudar essa imaturidade. Você vai continuar trabalhando, sim, Senhor. Mas só que tudo que você fizer vai ser próspero, vai ser abençoado. Não vai ser aquela coisa desenfreada, que eu tenho que trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Não vai ser assim. O trabalho, o período não vai ser caracterizado por inatividade. Todos vão trabalhar. Qual foi uma das primeiras coisas que Deus fez? Que Deus abençoou? Lá em Gênesis. Deus abençoou o fruto do trabalho. Deus abençoou o trabalho. Deus criou o homem e a mulher e abençoou o ser humano. Se você pegar, não vou ler ele agora, depois a gente vê. Primeira coisa, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus foram criados, e Deus falou assim, eu os abençoo, estão abençoados. Faça, o que você for fazer vai prosperar e vai dar tudo certo. Mas quando entrou o pecado, perdeu essa bênção. Então, aqui no período do milênio, tá? Vai ter trabalho sim, vai ter sistema econômico, mas o sistema econômico vai ser perfeito. O sistema político, sim, para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor. Para aqueles que não aceitam o governo de Cristo Jesus, haverá sim enfermidade, pecado, morte. Isso vai estar reinando sobre aquelas pessoas que não aceitam. Não, corpo glorificado não. Somente para os que estão vivendo na carne normal. Aqueles que saíram do final da tribulação, saíram do Armagedon, vivos, então eles serão convidados para entrar no reino milenar, se aceitarem Cristo Jesus. Eles entram no reino milenar como pessoas humanas. Então aí essas pessoas vão estar progredindo, porque a multiplicação, Deus abençoou isso lá em Gênesis. Multiplica e enchei a terra. Essa bênção Deus não tirou. Então eles vão continuar multiplicando, tendo crianças. Essas pessoas poderão pecar. Essas pessoas poderão ter enfermidades. Essas pessoas vão morrer. Nós que somos a igreja, que aceitamos Jesus Cristo hoje como nosso Senhor e Salvador, seremos arrebatados, teremos um corpo glorificado com o Senhor Jesus lá no tribunal de Cristo. Tá? Nas bodas do Cordeiro recebemos as coroas, descemos com Cristo Jesus para governo. Nós teremos um corpo glorificado. Esse o pecado não pega. Esse não tem influência nenhuma do pecado, da morte, porque já temos um corpo glorificado para toda a eternidade. Assim como Adão tinha, queridos. Se nós estudarmos um pouquinho melhor como que era Adão
antes do pecado, queridos, era corpo para toda a eternidade. Não era para nós passarmos pela morte. Não era para nós passarmos por enfermidade, problemas assim por diante. Só que Jesus Cristo, Ele arrebata a sua igreja agora, vem o arrebatamento, transforma-nos num corpo glorificado, lá atrás igualzinho de Adão. Volta àquele estado para toda a eternidade, para nós estarmos servindo ao Senhor Jesus. Quando o João falou sobre o diabo, eu fiquei aqui encafifado. Você está falando e minha cabeça está trabalhando, né? E aí ele falou assim, como que sozinho ele vai enganar as nações? É muito simples. Ele sozinho tirou 1/3 de anjos do céu. Imagina com um ser humano. O que ele não pode fazer sozinho? Ele é espírito, queridos. O diabo é espiritual. É um ser, mas é espírito. Assim como nós somos seres espirituais. Nós estamos morando neste corpo físico. Nós somos um espírito, possuímos alma, que é o raciocínio, a inteligência, as emoções, o intelecto, e moramos num corpo físico. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que apresentar o nosso culto racional a Deus. Porque Deus nos capacitou com inteligência, com raciocínio. Nós temos que aprender a Bíblia e apresentar o culto agradável a Deus. Um culto santo, apresentar nosso corpo santo, perfeito, né? Santo, como que é? Apresentar nosso corpo. Romanos capítulo 12. Me fugiu da memória agora. Tão fácil que me fugiu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa história que crente entra em transe, se cuida, que já está endemoniado há muito tempo. Crente não entra em transe, não. É culto racional. Nós temos que conhecer a palavra e apresentar as duas coisas que Deus pede assim, para nós: obediência e santidade. Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Jesus Cristo é a palavra viva, o verbo que veio, que tabernaculou aqui entre nós, é a palavra revelada. E nós temos que obedecer a palavra e entrarmos nesse processo de santificação. É isso que Deus pede. Apresenta o teu corpo vivo, santo e agradável, que é o culto racional a Deus. Continuando aqui, haverá nesse período milenar, queridos, prosperidade econômica, com certeza. Língua unificada. Não haverá diferença de línguas, queridos. Isso está claro. Estava lendo lá. Unificação, as barreiras linguísticas serão desfeitas, a fim de que haja livre comunicação social. Tá? Eu não terei problema. Olha que belezinha. O inglês para mim é difícil. Já no milênio, sem problema nenhum. Adoração unificada. Todos adorarão, terão que adorar o Senhor Jesus Cristo, o Messias. A presença manifesta de Deus será notória. Nossa, eu estou dando os tópicos aqui. A perpetuação. Bom, aí deixa quieto, que senão vai entrar num outro tema, tá? Então, no período milenar, queridos, vai ser uma bênção. Será uma bênção, tá? Nós com corpos glorificados e com tudo isso que nós estamos vendo, será uma bênção no período milenar, porque é o reinado de Cristo aqui nessa terra, tá? Acabou o período do milênio, né? Quero só citar isso aqui para depois, aí se alguém quiser fazer pergunta, a gente responde, para a gente entrar num outro tópico aqui. Acabou o período do milênio, queridos, vai ter a guerra de Gog e Magog, tá? Que é quando Satanás, no período milenar, Satanás ele ficou preso, amarrado por 1000 anos, lá no Abussos, que é no grego, que é o abismo, que é o segundo inferno lá embaixo. O primeiro inferno tem a terra aqui,
tá? Um pouquinho para baixo é o primeiro inferno, que é o Hades, onde as pessoas estão aprisionadas, esperando o dia da ressurreição para o julgamento, que é o do trono branco. Então é o inferno. Um pouquinho mais para baixo tem, que é o segundo inferno, que fala que é o Abussos, que é no grego, que é o abismo, onde estão os demônios, que foram amarrados desde o princípio, que eles estão aprisionados lá no abismo, e que serão soltos no dia da tribulação. Tá? É onde Satanás será amarrado, no abismo, no segundo inferno. Porque um pouco mais para baixo é o terceiro inferno, que é uma outra região espiritual, em que lá não tem ninguém ainda. É o lago de fogo e enxofre. Quando as pessoas serão lançadas lá? Quando a partir do momento que eles forem julgados no trono branco. Então, todos os que estavam no primeiro inferno, que é o Hades, ressuscitarão, receberão a sentença e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o terceiro inferno lá embaixo, aonde Satanás será lançado lá, a besta, o falso profeta, os anjos, esses demônios que foram seguir o Satanás, né, quando eles foram arrebanhados lá por Lúcifer, que depois se transformou em Satanás, que é um terço dos anjos que se transformaram em demônios, que serão lançados lá também, e todos quantos não aceitam o Senhor Jesus como Senhor da vida deles. Então, irão para o lago de fogo e enxofre. Então, no final não, acaba o período do milênio, tem a guerra de Gog e Magog, onde que Satanás vem lá do abismo lá de baixo, ele é solto, ele consegue arrebanhar multidões ainda, que são as nações que não aceitaram o governo de Cristo Jesus aqui no período milenar, e ele consegue arrebanhar e vai contra Jerusalém, contra o reino de Cristo Jesus. Mas aí Deus, está lá em Apocalipse, capítulo 20, em que Deus manda fogo, pode abrir lá Apocalipse 20. Sim. Antes do milênio. Sim. O falso profeta e a besta, o anticristo, já está lá no lago de fogo e enxofre. Tá? No final, acabando o milênio, é que Satanás é solto, aí ele é lançado lá no lago de fogo e enxofre. Obrigado, Toninho. Então Deus, Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas, ou seja, o número dessas nações é como a areia do mar. Era esse versículo que eu queria falar para você, João. O número dessas nações é como a areia do mar. Olha quantas pessoas no período milenar não vão aceitar o governo de Jesus. Muitas e muitas pessoas. Como diz, o que vai fazer com essa cambada? Não tem outro jeito. É lago de fogo e enxofre. Não tem jeito. Não querem. Então, o número dessas nações é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, Deus destrói aí todos aqueles que tentaram, mais uma vez ainda, ir contra o Senhor Jesus. Tá? Aí, acabando essa guerra de Gog e Magog, vem o trono branco, queridos. O trono branco, tá? É Deus julgando, o Pai julgando quem? Os vivos, ímpios, que ficaram aqui nessa terra, né? Eles serão convocados para o julgamento do trono branco, e os ímpios que morreram na eternidade passada, em todas as eras passadas. Todos os ímpios ressuscitarão
ressuscitarão com corpo, estarão diante do trono branco, diante do Pai, onde receberão a sentença e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Todos os ímpios, tanto aqueles que ficaram vivos aí no finalzinho da guerra de Gog e Magog, quanto os ímpios que já morreram, mas ressuscitarão e serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão condenados, tá? A partir desse momento tem o julgamento dos anjos caídos, é tudo na sequência. Tem o julgamento dos anjos caídos, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a presença de Deus, Apocalipse 20, versículo 11, tá? E aí vem mostrando Isaías, e que vem mostrando também, que fala que a presença de Deus destrói o mundo. Esses céus, tá? O primeiro céu, que é Auranos, no grego fala, o segundo céu, esse primeiro céu que nós vemos, onde tem as nuvens, os passarinhos voando, tem os aviões voando, tem o ar atmosférico, esse é o primeiro céu, que no grego fala Auranos. O segundo céu, que é a região espiritual um pouco mais acima, que é o Mesorâneos. Esses dois céus serão completamente aniquilados. Essa terra aqui será completamente aniquilada, porque existe o novo céu e a nova terra. O terceiro céu, que é o trono do Pai, não vai ser destruído, queridos. Como eu já venho falando, existe, segundo os especialistas aí, de grego, hebraico aí, que eles dão essas instruções, existe 3 céus, tá? O primeiro céu é esse céu atmosférico, que está contaminado pelo pecado, vai ser destruído. O segundo céu é essa região espiritual um pouco mais acima, onde que Satanás, os demônios têm livre acesso. Será destruído também porque está contaminado. Mas o terceiro céu é onde está o trono do Pai, onde está o trono do Senhor Jesus Cristo. Esse não vai ser destruído. Então essa terra aqui vai ser destruída, tá? Juntamente com o primeiro céu, juntamente com o segundo céu, porque a Bíblia fala que novos céus serão construídos, nova terra será construída, tá? Então, no finalzinho aí do Apocalipse 20, que mostra a presença de Deus destrói essa terra e esses céus, porque o novo céu e a nova terra já está construído, criado, tá? E aí vem o fim da morte, o fim do Hades, tá? Que são lançados lá no lago de fogo e enxofre, que é onde está lá. Acabou o pecado. Desse ponto para frente não tem mais pecado, porque a morte e o Hades já foi lançado no lago de fogo e enxofre, acabou. Aí é toda a eternidade nós vivendo na presença do Pai, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? 8:55. Se eu entrar nesse outro tópico aqui, não dá para explicar. Se não for predestinação. Teve um momento que o senhor falou aí, né, Romano 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim, quando a pessoa entra em transe ou entra alguma coisa assim, que isso pode ser, a pessoa está endemoniada, alguma coisa assim, mas não tem a manifestação do Espírito Santo, vamos pôr assim, né, o nosso culto racional que a gente tem que apresentar a Deus, mas vamos pôr aqui, num culto aqui que está acontecendo aqui na igreja aqui, a pessoa falando em língua, a pessoa profetizando ou falando algo, alguma coisa assim, e isso daí, tipo assim, ela está endemoniada porque não é manifestação do Espírito Santo, ele não pode usar, ele não usa quem ele quer, da forma que ele quer e do jeito que ele quer. E dessa forma, assim, o transe, o que é o transe? É lógico que tem os dons, existem 3 passagens aí, em Coríntios, em Efésios e em Romanos, que fala sobre os dons. Existe a manifestação do Espírito Santo? Lógico, Deus ele usa e ele faz do jeito que ele quer. Tá, mas a pessoa pode ter as emoções alteradas, ele pode falar em línguas, lógico que pode, eu falo em línguas, você fala em línguas, muitas pessoas falam em línguas, tá? Mas tudo tem um controle, queridos, tudo tem um controle. O Espírito está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, eu,
Você tem controle de si. Essa história de não ter controle, porque o Espírito, aonde o Espírito Santo está, a liberdade, e eu faço o que eu quero, não é por aí. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala muito bem claro, que tem que ter ordem na casa do Senhor. Se um falar em línguas, numa manifestação do Espírito Santo, o outro fica caladinho, quietinho no seu banco. Porque ele tem que estar, o espírito dele tem que estar sujeito a ele. Deus vai levantar um intérprete e vai ter interpretação para aquela palavra. Aí ele fica quietinho e pode se levantar o outro. Essa história onde o Espírito Santo está a liberdade, tem que ter controle. Existe, no caso que eu falei de transe, tá? Por quê? Dentro de muitas linhas de psicologia, psiquiatria e tantas no espiritismo aí, você perde o controle completamente da sua consciência. Sair daquele negócio lá, o que aconteceu? Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Entrou num transe. Aonde que Deus manda você entrar num transe? Aonde que Deus manda entrar você perder o seu controle? O Espírito Santo vem na tua vida para tirar você completamente de si? Não acredito nisso, querido. Não acredito. Tanto os dons quanto a manifestação do Espírito Santo, os dons, tem tudo uma coisa saudável. Uma coisa realmente saudável. Você sabe o que está fazendo, você sabe que é Deus. Ainda que no seu emocional, você pode até tremer, pode falar em línguas, mas você está consciente. Você está consciente. Essa história de, tudo bem, você pode até cair no chão e desmaiar, sem problema nenhum, mas você sabe o que aconteceu com você. Você não perdeu consciência. Porque transe, querido, entrar em transe, se você... Você já ouviu falar de regressão espiritual? Já ouviu? Não? Muitos aqui, não sei aqui, mas passaram por regressão espiritual. Vai, e a pessoa vai perde o sentido completamente. Aonde que Deus mandou você fazer isso? Você perder sentido. Quando é para você apresentar o teu culto racional. Apresentar o teu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Então, existem manifestações do Espírito Santo que você pode cair, desmaiar, sem problema nenhum. Mas o seu espírito sabe que aquilo lá é de Deus. Sabe que é de Deus. Então, eu fui batizado também pelo Espírito Santo e eu nunca saí fora de si, fazendo o que eu bem entendo. Quando no momento de oração, os pastores estão orando, a igreja está orando. E não é assim porque eu quero. Aí quando eu oro, eu falo, Senhor, me usa da tua forma. Eu permito que você me use. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Se não for, Senhor, não precisa. Então eu fico ali em oração, só que quando vem falando coisa assim na minha boca, eu sei que é tudo coisa boa. Até então, se alguém prestar atenção quando tem movimento de mão, eu sei tudo o que está saindo, mas ninguém nunca veio perguntar. O dia que tiver intérprete de línguas, se quiser pôr, pode tirar a dúvida. Porque até então as pessoas acham que é mentira, mas não é. Aí eu falo para minha mulher, ela que é de prova. Aconteceu assim, assim, assim e assado. E eu sei de tudo que fala. Então eu falo em línguas assim, mas não é porque eu quero. Quando manifesta, eu sei que é coisa boa. Porque quando eu aceitei o Senhor Jesus, foi de todo o meu coração. Já tive 3 propostas antes, não aceitei. E quando eu aceitei, foi de todo o meu coração. Então eu creio que quando você aceita, Jesus está sabendo que você aceitou. Então quando manifesta, vai manifestar uma verdade. Não vai manifestar uma mentira. Então por isso que eu creio. Não sou descontrolado quando vem, porque eu sei o que está acontecendo. Até então, eu creio sim. Você sabe de tudo que acontece. Amém. Amém. Nove e 2, queridos.
Eu vou deixar isso aqui para a semana que vem, senão vai ultrapassar o horário aqui. Alguém mais quer perguntar alguma coisinha? Falar? Expor? Você falou que a terra vai ser destruída, né? E no terceiro é o lago de fogo e enxofre. Mas ele então não vai ser destruído, ele vai... Assim, só uma curiosidade. Vai estar onde? E o diabo, a besta, vai estar tudo lá. E serão atormentados. Quem que vai atormentar eles? Se eles já são a raça ruim. Cada pergunta também, Dorival. Eu imagino, né? Eu imagino, porque a Bíblia fala que eles serão atormentados por bichos, por vermes, eles mesmos. Como vai ser isso aí? Não quero nem saber, que eu não vou estar lá. Mas eles serão atormentados eternamente. Tanto Satanás, os demônios, os anjos caídos lá, as pessoas que foram lançadas lá, porque eles vão ter corpos lá. Vão ter corpos. O lago de fogo é uma região espiritual. É que, segundo os estudiosos que falam que é interior da terra, uns falam que é no interior da terra e outros falam que é nas regiões mais baixas do mar. É uma região espiritual. O lago de fogo é uma região espiritual, porque essa terra aqui vai ser destruída. É uma região espiritual que está reservada para eles, ponto final. Aonde é, não sei. Amém, queridos? Vamos orar. Antes de orar, eu só quero ler com vocês Hebreus. Já estou encerrando. Semana que vem, eu só vou fechar aqui com uma coisinha que eu acho importante. Mas Hebreus, capítulo 12. Oi. Semana que vem tem prova. Chamada oral no microfone. Hebreus 12, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Só um pouquinho aqui, depois eu vou acabar de ler. Queridos, aqui está falando de Moisés. Quando Deus se manifestou para ele no monte Sinai. Moisés está falando que ele se sentiu aterrado, assombrado, ele caiu de bruços, ele ficou trêmulo, ele teve medo do que a manifestação de Deus no monte. Pergunto para você já passou por isso? Você já passou por uma manifestação da glória de Deus? O dia que você passar, queridos, você vai cair de bruço no chão, com medo de morrer. A glória está aqui, está assim, está acontecendo. Queridos, a hora que manifestar a glória do Senhor, você vai cair no chão, chorar. Isaías falou assim: ai de mim que eu sou pecador, eu estou no meio de um povo ímpios, ai de mim. E tantos os outros, Jeremias, quando teve uma manifestação da glória de Deus na vida deles, Moisés está falando aqui que ficou aterrado, com medo, trêmulo, porque Deus estava se manifestando. Só estou chamando a tua atenção para as coisas que acontecem e você acha que é e não é. Você acha que é e não é, queridos. Continuando, versículo 22,
quando muitas vezes eu venho falando aqui, e já estou encerrando, fica tranquilo, muitas vezes eu venho falando aqui que a igreja, nós não sabemos quem nós somos em Jesus Cristo. Nós não sabemos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e Ele manifestou nas nossas vidas, e está nas nossas vidas, e nós não temos conhecimento, e por isso que eu falo que não é para entrar em transe, porque é para nós apresentarmos o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, em obediência à palavra, em santidade, porque a Bíblia fala a partir do versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, que é o Espírito Santo. Não recuses ao que o Espírito Santo está falando para você. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, que era Moisés, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Só 2 palavras e vou encerrar. Moisés, ele falou, quando Deus se manifestou lá, ele ficou trêmulo, com medo, teve assombro, caiu por terras, e o povo daquela época falou, não fale mais conosco, não deixa Deus falar conosco não, Moisés, fala você conosco, não deixa Deus mais falar não, porque o povo ficou com medo, quando Deus se manifesta a sua glória. Mas a Bíblia está mostrando que nós não passamos por isso aí, nós não passamos, foi Moisés que passou, mas a Bíblia está mostrando que nós já chegamos diante de Deus, nós já estamos diante de Deus, estamos diante do Deus vivo, diante de uma Jerusalém celestial, estamos diante dos incontáveis hostes de anjos, estamos diante da igreja dos primogênitos arrolados, estamos diante de Deus, o juiz de todos, estamos diante dos espíritos dos justos aperfeiçoados, estamos diante de Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão que fala coisas superiores, nós já estamos lá. E qual é o comportamento seu? Aceitar porcarias. Desculpa falar, mas aceitar heresia de monte. Porque o dia que Deus se manifestar com a sua glória, você não fica sentadinho nesse banco aí não. Você vai para o chão, queridos. Você vai chorar pelos seus pecados que você está cometendo. Só para você pensar um pouquinho, tá? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós, em primeiro lugar, ó Pai, tributamos ao Senhor toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor, ó Deus, porque o Senhor magnificou o teu santo nome e a tua palavra acima de todas as coisas, ó Pai. Nós existimos, o Senhor permitiu que nós nascêssemos, e o Senhor permitiu que nós estivéssemos até este momento aqui, foi pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, no nosso lugar. O Senhor cravou a nossa cédula, Pai, de maldição, de pecado, na cruz do Calvário, e o Senhor
permitiu que a vida de Cristo Jesus viesse sobre as nossas vidas, nos justificando, nos santificando, nos regenerando, nos lavando e dando-nos o acesso, Pai, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mostrando-nos o caminho, a verdade e a vida, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esta grande salvação que nós temos em Cristo Jesus, ó Pai, porque nós cremos que Jesus é o Cristo, Pai, é o Messias, é o ungido, aquele prometido, Pai, que veio para nos salvar, Pai. Nós cremos em Jesus Cristo, que é o Filho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus Emanuel, o Deus conosco, que está aqui conosco, presente no nosso coração pelo Espírito Santo, Pai. Nós cremos que nós somos o templo do Teu Santo Espírito, ó Pai. Por isso nós, ó Pai, nos rendemos ao Senhor, Pai. Nos rendemos à Tua palavra, Pai, para pedirmos, ó Pai, ao Senhor o perdão ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, de todas e quantas vezes, ó Pai, nós temos cometidos, ó Pai, pecados, ó Pai, a nossa atitude, pensamentos, através de pecados, iniquidades, injustiças, transgressões, ó Pai, ó Deus, pela desobediência à Tua palavra, pela falta de santidade, Pai. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Pai. Ó Deus, lava-nos completamente, ó Pai, o nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso corpo, ó Pai. O Senhor tem toda a liberdade, Pai, para fazer aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas, ó Pai, porque nós confessamos e nós cremos, ó Pai, no senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos retirou do império das trevas e nos transportou para este reino, conforme nós acabamos de ler na Tua palavra, Pai, que está registrado na Tua palavra, que nós estamos diante da Tua presença, Pai, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, a Tua misericórdia, para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para nós sermos totalmente renovados, ó Pai, e saibamos andar em obediência na Tua palavra, Pai, em santidade na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Deus, nós Te damos, ó Pai, ó Deus, esta liberdade para o Senhor agir nas nossas vidas, esta liberdade para o Senhor agir na vida dos nossos entes queridos, das nossas famílias, desta igreja local, para que a Tua vontade seja estabelecida, para que a Tua vontade possa reinar plenamente nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou na igreja do Senhor, no corpo vivo do Senhor, o cabeça é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e nós somos servos do Senhor, somos testemunhas do Senhor, queremos andar em santidade, apresentando o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor, ó Pai. Deus, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos e Te honramos agora e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Estamos encerrados.